Tempo do Advento é um tempo especial, onde o Senhor nos chama a um arrependimento. Esse arrependimento constantemente volta à palavra do Evangelho. Mas desde que você ouviu este pedido do Senhor de arrependimento, como você tem mudado desde esses últimos dias para cá? O que o Senhor tem colocado dentro de você para esta mudança? Você já percebeu elas dentro de você? Já colheu os seus frutos? Vamos falar um pouquinho sobre isso também na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, obrigado por vocês estarem sempre compartilhando aí, colocando seus comentários. Vamos seguindo nesse tempo de purificação. Hoje também a palavra de Deus vai nos convidar a um arrependimento. Essa palavra constantemente vai voltar, mas é necessário que nós possamos sempre nos examinar diante desta palavra e pedir ao Senhor cada vez mais profundidade. E lógico, em cada homilia, em cada texto bíblico, o Senhor vai dando um aspecto diferente sobre aquele mesmo ponto. Vamos lá, vamos pegar a palavra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 ao 32, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciões do povo. Ele está aqui diante talvez das pessoas mais experientes, né? Os anciões, que têm pessoas com mais idade, com mais tempo, que já ruminaram melhor, outros que já estão ali diante do sagrado constantemente oferecendo ao Senhor. Não é aqui então os fariseus, mas este grupo, que não é um grupo tão comum assim de Jesus falar. Pode ser que ele aqui quer dizer para você que está lidando mais com o sagrado, que está mais na igreja, que está mais nos trabalhos, para você que realmente já tem mais idade, que já tem uma sabedoria da experiência da própria vida. Mas é lógico, fala também para os jovens, mas de especial ele está se voltando a este povo. E ele diz assim: o que vos parece? Ele está pedindo um parecer, uma opinião. Deus coloca diante de você situações e Ele te pede o seu parecer. E você precisa ver o que é certo e seguir. Ó, que coisa muito simples e muito profunda. Deus coloca diante de você acontecimentos. E Ele está te pedindo um parecer. E diante desse parecer que você mesmo vai dar, você precisa colocar uma atitude, ok? Então guardem isso. Bom, e aí diz: um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Olha só. E aqui há essa coisa, né? Porque eu imagino que esse primeiro filho, que justamente diz para o pai: Não quero, e vai, ele deve ter desagradado o pai. Há uma aparentemente descontentamento aqui do pai diante de uma negação do filho. E é óbvio, o pai fica chateado, mas de repente o filho faz. Talvez você que tem um amigo, tem um filho, você já percebeu isso, você diz para o teu filho, ele faz aquela cara de que não vai, e de repente você vai e percebe ele fazendo aquilo. Há um contentamento depois, quando você percebe que aquela pessoa, ela te escutou. Não foi fácil para ela, mas ela te escutou. E aquele outro que diz sim, mas depois não faz, a impressão que você tem, no fundo, é que ele não te ouviu. A gente justamente tem essas duas dinâmicas. A resposta que nós damos aos convites que Deus faz para nós mostram realmente a nossa escuta.
Por isso que Jesus vai dizer sempre, feliz aqueles que escutam, feliz aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática, porque a prática é que demonstra o quanto você escutou. Porque se você escuta alguém e não tem nenhuma relação com essa pessoa ou despreza o que ela fala, você pode até ouvir, mas você não faz nada em relação àquilo. Você se torna indiferente. E o principal aqui é que aquela palavra entrou e começou a mexer. Começou a incomodar. Ele começou a tocar dentro daquela pessoa de forma que houve um processo de mudança. Quando nós trabalhamos com a recuperação de pessoas que estão na droga, acolhemos elas, uma das coisas fundamentais é que aquilo que eles escutaram possam provocar uma mudança dentro deles, que a experiência que eles fazem possa provocar uma mudança, porque eles já fugiram de Deus tantas vezes e é impressionante o quanto esses moradores de rua, né, esses irmãos nossos, eles sabem a palavra de Deus e tem gente que sabe muito a palavra de Deus, muito. Significa que escutaram, mas tiveram dificuldade. Disseram sim a Deus, porque muitos fizeram experiência, mas depois a prática negaram. Mas porém, quando se acorda, quando se arrependem, que graça que acontece na vida. Porque você vê uma alma que de repente se abre aquilo que Deus está falando para ela. E que ela vai confiando nessa palavra, e essa palavra vai construindo uma vida nova, tirando ela daquele mundo de pecado, de vício. Mas houve um momento em que esta palavra veio, ele disse sim, mas depois deixou de lado. Na nossa vida, acontece muitas dessas situações. Primeiro, a situação onde que nós escutamos a palavra, mas ela não provoca em nós nada, ela não faz nada. De tal forma, é como se a gente não a tivesse ouvido. Porque há muita diferença às vezes, como nós captamos a palavra. Se eu falar com você assim, olha, essa palavra de Deus tem uma força, tem uma autoridade, recebe mesmo esta graça que Deus está colocando na tua vida. Se eu talvez mudar essa intensidade, você pode como que prestar atenção por causa da energia, né? Ou seja, da força que vai se expressando aquela palavra. Às vezes a palavra, ela dita, ela tem essas características de acordo com o jeito que é proclamada, como é falada, ela tem uma eficácia diferente, porque o outro capta tudo isso. Porém, aquele que consegue ouvir Deus realmente, ele consegue captar a palavra independente daquele que proclama, da intensidade daquela proclamação. Então ele vai naquela missa pacata, ou naquela missa que ele ama, ou naquela missa tranquila que ele ama, e ele ouve da mesma forma quando tem aquela missa que talvez é mais agitada para ele e que ele não gosta. Por quê? Porque é uma capacidade de ouvir o Pai. E o que acontece? Quando você vai ouvindo uma homilia, vai ouvindo alguém dizer alguma coisa, enquanto essa pessoa está falando, como eu agora estou falando a você, o que faz? O Espírito, ele vai suscitando coisas novas aqui para você. Coisas que às vezes nem eu disse. Eu estou cansado, várias vezes. É uma experiência até engraçada de alguém chegar para mim e dizer assim, padre, sabe quando você disse aquilo outro, falou sobre... Eu não disse nada daquilo. Eu me conhecendo, eu sei que eu não teria falado daquele jeito. Mas a pessoa fez uma experiência maravilhosa, porque ela ouviu, além das minhas palavras, ela ouviu que Deus estava falando com elas. Ouviu, e sabe por que gravou? Porque colocou em prática. Se ouve a palavra e não coloca em prática, a palavra vai embora. Não há. Por isso a palavra, ela sempre te chama a um arrependimento. Esse tempo é um chamado ao arrependimento. Viva bem, então, esse tempo onde Deus te chama a este arrependimento. E se você percebeu que disse não a Deus a algumas coisas, porque Deus vai pedindo coisas para nós. Já percebeu
que Jesus pede algumas coisas para você? De atitudes, de vida de oração, de relacionamento? Você já percebeu? Você tem dito sim ou não a elas? Você disse sim e praticou ou você disse sim e não viveu? Pois é, pode ser que você está se encaixando nesse evangelho. E agora, faça você o julgamento das suas atitudes. Faça você o parecer daquilo que você está fazendo. E se converta daquilo que você precisa mudar. Vamos juntos, meus caros? Que Deus nos dê esta graça, este profundo arrependimento. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.